E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edivan Bandeira, de Matemática. Eu resido em Paranavaí, região noroeste do Paraná. Eu estou pleiteando uma vaga do PSS do edital número 30/2022. O que abordaremos? Nós vamos abordar o tema de triângulo-retângulo, um conteúdo do ensino fundamental do 9º ano. Vamos ver relações métricas, ou seja, relações entre medidas de um triângulo retângulo. Nós também vamos ver o Teorema de Pitágoras. Por que o Teorema de Pitágoras? Porque não tem como a gente aprender sobre triângulo e retângulo sem associar ao Teorema de Pitágoras. E também, por fim, nós vamos fazer algumas aplicações do Teorema de Pitágoras, mais por fim desse vídeo. Então, quem foi Pitágoras? Pitágoras foi um matemático e filósofo grego. Ele foi autor do Teorema de Pitágoras. Ele viveu por volta de 582 a 497 a.C. Pitágoras foi aluno de Tales de Mileto, que foi fundador da escola pitagórica. A escola pitagórica ficou conhecida pelo desenvolvimento na área da matemática e da astronomia. Então nós temos aqui um triângulo retângulo. Pitágoras descobriu uma relação elementar entre os lados de um triângulo retângulo. Como que eu sei que essa figura é um triângulo retângulo? Então, para a gente identificar um triângulo retângulo, ele tem que possuir 3 lados, né? E um dos lados, um dos ângulos, tem que apresentar um ângulo reto. O que seria um ângulo reto? Um ângulo de 90 graus. Então, como vocês podem ver aqui, ó, nós temos o ângulo de 90 graus. É onde está aqui o meu vértice A maiúsculo. Esse A maiúsculo aqui, esse vértice, é o segmento de reta da distância do A até o C e da distância do A até o B. Esse é o vértice. Aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Os lados de um triângulo retângulo recebem nomes especiais. Por exemplo, são chamados de catetos e hipotenusa. Mas como que eu sei quem que é o cateto e quem que é a hipotenusa? O cateto ele vai estar sempre adjacente ao ângulo reto. Então nós vamos identificar o ângulo reto. Onde está o ângulo reto? O ângulo reto nós já vimos aqui. E o cateto vão ser as medidas que estão adjacentes ao ângulo de 90 graus. Então nós temos um cateto aqui, o outro cateto aqui. E como nós vamos identificar quem é a hipotenusa? A hipotenusa sempre vai estar oposto ao ângulo reto. Então, uma vez identificando o ângulo reto, você procura a medida que está oposto a esse ângulo reto. Essa medida é a hipotenusa, como vocês podem ver aqui. Agora a gente vai identificar o que Pitágoras fez de tão revolucionário. Ele descobriu que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas o que significa isso? Ele pensou assim: se eu pegar a área de um cateto e somar com a área de outro cateto, a somatória dos dois, a somatória de ambos, seria igual ao quadrado da hipotenusa. E essa relação a gente vai ver mais para frente que faz todo sentido. Aqui você pode ver a relação que Pitágoras desenvolveu. Ou a área de um cateto maior e o cateto menor somado, né, dá igual ao quadrado da hipotenusa, como vocês podem ver aqui. Tá? Então, para facilitar a utilização do teorema, vamos chamar a hipotenusa de A, os catetos de B e C. Por quê? É mais fácil a gente trabalhar com A, B e C do que trabalhar com hipotenusa, cateto, né, numa equação. Então, assim, os catetos, como a gente já viu, vai ser o C e o B. Como nós vemos aqui, eles estão adjacentes ao ângulo de 90 graus. E a hipotenusa é o A, que está oposto ao ângulo de 90 graus. Dessa forma, Pitágoras desenvolveu o teorema que é simplesmente o seguinte: o quadrado da somatória dos dois catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O que significa isso? Você pega a medida do cateto e eleva ao quadrado e soma com a medida do outro cateto e eleva ao quadrado. Esse resultado vai te dar a hipotenusa ao quadrado. Essa é a definição. Então vamos fazer aqui uma comprovação do Teorema de Pitágoras. Vamos ver se realmente dá certo. Então vamos pegar aqui o B, a gente vai representar como 3, o B o cateto 3, o C o cateto 4, vamos elevar ambos ao quadrado e vamos igualar a hipotenusa, que é 5 ao quadrado. Fazendo isso, como nós temos aqui uma igualdade, então tudo que tiver no primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro. Então vamos resolver isso aqui, ó.
3 ao quadrado é igual a 9. 4 ao quadrado é igual a 16. Somando 9 mais 16 é igual a 25. Portanto, 25 é igual a 25. Ou seja, o quadrado da soma dos catetos é igual ao quadrado da soma da hipotenusa. Por esse exercício aqui, nós podemos comprovar. Vamos fazer mais um exemplo. Apresenta uma figura que estão representadas 3 cidades. Cidade A, cidade B e cidade C. Nesse exercício aqui, deseja-se construir uma estrada que liga a cidade A até a cidade C. Então, nós temos aqui, ó, cidade A até a cidade C. A gente tem que fazer com o menor comprimento possível. Então, qual deve ser o comprimento dessa estrada? Então, se você for ver aqui, ó, a informação da cidade A até a cidade B corresponde a quanto? 50 km. Da cidade B até a cidade C corresponde a quanto? 40 km. E quanto que falta para a cidade de A até C? Para resolver isso, a gente vai usar quem? O Teorema de Pitágoras. Por que eu posso usar o Teorema de Pitágoras? Porque eu estou trabalhando um triângulo retângulo. E como que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque aqui, ó, já me fala que ele corresponde a 90 graus. Esse quadradinho aqui com um ponto, toda vez que você vê isso num triângulo, ele representa 90 graus. Então aqui nós vamos usar quem? O Teorema de Pitágoras. Mas primeiro a gente tem que identificar quem são os catetos e quem é a hipotenusa. Se você for ver, a medida que está adjacente ao ângulo de 90 graus é quem? É o 40, e essa informação que eu não tenho. A hipotenusa é quem? A hipotenusa é a medida que está oposto ao ângulo reto. Nesse caso aqui seria 50 km. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o Teorema de Pitágoras. B ao quadrado seria quem? Seria a informação que eu não conheço, que é de A até C. Então ele vai ser o nosso x. Tá? O outro cateto vai ser quem? O 40, porque 40 está aqui, ó, é o cateto. Tá? Cateto ao quadrado, que é o 40 ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. Resolvendo isso aqui, nessa equação de segundo grau, nós temos como? A gente vai fazer x ao quadrado mais 40 ao quadrado é igual a 1.600. E 50 ao quadrado é igual a 2.500. Essa equação de segundo grau, a gente está querendo encontrar o x. Então, tudo isso aqui que está no primeiro membro, eu tenho que passar para o segundo membro. Só que eu sempre vou passar pelo seu oposto, para não mudar a equação, não mudar o valor da equação aqui que nós estamos trabalhando. Então, o 1.600 vai passar pelo seu oposto. Ele é 1.600 positivo. O oposto do positivo é quem? O negativo. O oposto da adição, subtração. Então, nós vamos passar para lá o 1.600 negativo. Então, eu vou ter 2.500 menos 1.600, tá? Que dá 900. Só que ainda eu não posso falar que o x vale 900, né? Que essa distância de A até C vale 900. Por quê? Porque o meu x está ao quadrado. Então, eu tenho que passar esse 2 para o segundo membro. E eu vou passar ele pelo seu oposto. Então, o oposto da potenciação é quem? É a radiciação. O oposto de potência de 2 é quem? É a raiz quadrada. Então, nós vamos ter quem? X é igual a raiz quadrada de 900. Se aqui fosse um 3, só por curiosidade, se fosse ao cubo, ele ia passar uma raiz cúbica, né? Ao invés de ter 2 aqui no índice, a gente ia ter 3. Quando é 2, não precisa colocar, por isso que fica assim mesmo. Raiz quadrada, o quadrado vem de 2, então raiz quadrada de 900. Qual que é a raiz quadrada de 900? 30. Portanto, a distância da cidade A até a cidade C é igual a 30 km. Então, com isso, nós podemos ver que o Teorema de Pitágoras é muito importante para os nossos dias. O que aprendemos hoje? Nós vimos sobre o triângulo retângulo, né? As relações métricas e o Teorema de Pitágoras. Tá? Por hoje é só. Eu queria agradecer muito a vocês por ter ficado até aqui e até uma próxima. Muito obrigado.